Olá, bom dia, 10 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos começando, sim, mais uma edição aqui do nosso Jovem Pan Morning Show. a revista radiofônica da Jovem Pan. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa terça-feira, 27 de junho de 2017. Avança, Brasil! O país do futuro que nunca chega acaba de apresentar mais um troféu ao mundo. Pela primeira vez na história, um presidente brasileiro em exercício é denunciado pela justiça. Vai entender, você que acompanha o Morning Show vai entender, né, do que o Michel Temer é acusado. A fila anda. Fique por dentro do show de encontros e desencontros no mundo das celebs. Marcela Diné tem nova namorada. Neymar e Bruna Marquezine parecem cada vez mais distantes um do outro. E Brad Pitt está num love só com a atriz Sienna Miller. Aí sim, o amor fazendo valer. Legendária! É hoje que o Vini vai ter um piripaque aqui no estúdio, viu? Você sempre me coloca. Nossa convidada de hoje é a apresentadora, modelo e musa fitness, Juju Salimene. Ai, Ed, eu tô desesperada pelas dicas de beleza dessa mulher. Ah, é? Tem dica de beleza? Tem que ter. Opa! Eu vou querer saber tudo. Boa, Paulinha, esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Eu suponho, imagino que você já tem uma hashtag aí pra nos apresentar, hein, Paulinha? Pois é, eu quero saber o que essa quê? deusa, Juju Salimene, o que ela come, sabe? Tudo. Como ela vive? Como vive, Quantas horas o ela que dorme? come, como se reproduz. Eu quero saber tudo Quais sobre os Juju produtos Salimene. mágicos de beleza? Mas principalmente o que ela come pra manter essa forma física invejável, não é? Que além do que, essa mulher é musa fitness, queridos. E aí, a minha tag vai nessa, que eu acho que o pessoal quer dar essa satisfação pra gente, pro mundo. Quer fazer essa foto hoje da própria marmita. Hashtag na minha marmita tem. Marmita é uma coisa maravilhosa, ajuda na recessão, ajuda a emagrecer. Boa, e eu quero saber economiza. o que é que vocês têm colocado na marmita. Porra, um PFão tá caro, viu, meu? O mais barato tá uma grana, hein, meu? Tem que trazer de casa, Tem que Ed. trazer. Eu quero foto da marmita de vocês. Eu quero que vocês me contem. Hashtag na minha marmita tem. Eu tenho certeza que hoje vai pros assuntos mais comentados e vai ter prêmio aqui do Morning no Já fiquei Twitter. curioso, hein? Outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009. É o nosso número, você manda uma mensagem de áudio ou vídeo pra gente. Hoje a enquete é em torno da situação do presidente Michel Temer, que agora está denunciado formalmente pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, hein? O que você acha que vai acontecer com o presidente Michel Temer? Conta pra gente, faça uma análise política e objetiva a respeito aqui pelo nosso WhatsApp. 11 931 7009. Daqui a pouco, no decorrer do programa, a gente ouve as mensagens que vão chegando aqui dos nossos ouvintes. No mais, para essa abertura, é pedir que você visite a nossa página no Facebook, JP Morning Show. E se curtir a nossa página, curta, dê um joinha pra gente. E também se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Morning Show. Além de você acompanhar a transmissão ao vivo aqui do programa, você tem todas as entrevistas que já passaram por aqui, todos os outros Morning Shows, tá bom? Vai lá, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos, todos convidados, portanto, a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Olha, ontem a gente acabou passando batido pela notícia do atropelamento em massa na Rua Augusta, aqui em São Paulo, no último domingo, mas hoje a gente vai abrir o noticiário com esse caso aí que assustou todo mundo, né? Pintou uma nova informação, agora temos uma nova informação. Quem repassa pra gente é Ellen. O que aconteceu e o que tem de novidade nesse caso, Ellen? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiro para situar as pessoas, domingo foi celebrado aí o Go Skate Day. Na verdade, o dia mesmo não era no domingo, né? Foi durante a semana, mas aí como o pessoal deixou para fazer a celebração no fim de semana, fecharam a Rua Augusta ali para fazer essa celebração. Os skatistas se reuniram por ali um dia inteiro para andar de skate, tá todo mundo reunido. Bom,
Nisso, todo mundo começou a falar nas redes sociais de um atropelamento coletivo. Uma EcoSport que entrou na Rua Augusta e fez praticamente um strike de skatistas. É porque eu tô confundindo porque houve um caso igual em 2011 em Porto Alegre, em que foi feito isso com ciclistas lá em Porto Alegre. Ele entrou pela contramão, né? Isso, ele entra pela contramão. Aí, até então, tava todo mundo horrorizado. O que aconteceu? Como uma pessoa entra numa rua que tá fechada para um evento, né, com skatistas e faz isso. Ontem, a pessoa que foi acusada foi voluntariamente, é um servidor público de 55 anos, chamado José Ariovaldo Ferreira. Ele foi até a delegacia prestar depoimento e ele deu a versão dele do fato. E também veio a público esse vídeo que quem está nos acompanhando agora no YouTube tá vendo, de uma câmera de segurança ali da Augusta, que dá uma outra versão para esse fato. Nesse vídeo a gente está vendo o seguinte: quem está descendo a Rua Augusta no sentido do centro são os skatistas, eles estão ali numa mão da Augusta, que é a mão que vai para o centro. Sim. Na outra mão, que vai para o sentido da Paulista, ainda tem carros subindo. Ainda tem carros subindo, ela não está totalmente interditada. E um desses carros é a EcoSport. Quando a EcoSport está subindo ali, a gente vê que um skatista joga um skate para cima do carro. Ele vai, a gente está marcando ali né, no globo ali, destacando, ele joga um skate para cima do carro. No que ele joga o skate para cima do carro, que ele vai e joga o seu skate para cima, a gente vê que o motorista entra em pânico. Ele dá ré, primeiro tenta dar ré, depois acelera, vai para frente e aí é que ele faz esse atropelamento dos ciclistas ali que estavam na situação, porque vários ciclistas vão para cima dele, skatistas vão para cima dele. Uhum. Aí ele disse no depoimento ao delegado que foi justamente isso. Ele disse, olha, a rua não estava ainda sinalizada, não estava bem sinalizado que estava fechado. Eu estava com a minha mãe, que tem 80 anos, no carro, mais um amigo, estava indo buscar uma amiga ali na Frei Caneca. Quando tocaram esse skate pra cima do meu carro e o estilhaço atingiu minha mãe, eu fiquei nervoso, não sabia o que fazer, acelerei. Eu fiquei nervoso, eu vi que eles estavam vindo pra cima do meu carro, eu acelerei. Vi que tinha amassado meu retrovisor, o estilhaço atingiu minha mãe e aí, no pânico, eu acabei acelerando e indo pra cima dos outros. A polícia começou a ouvir outros skatistas que estavam ali e também tentar ouvir os representantes da CET, que é a agência responsável por regular o trânsito aqui na capital paulista. E tentar saber assim, bom, mas estava bem sinalizado, não estava bem sinalizado? E o que eles começaram a dizer? Que efetivamente a largada foi dada antes do que estava previsto, do que estava combinado com as autoridades. Portanto, os ciclistas estavam na via, os skatistas estavam na via antes do que havia sido combinado com as autoridades. Mas houve um skatista disparou um rojão, porque o alerta para começar era soltar um rojão. Alguém disparou esse rojão antes do horário previsto. Então não se sabe se realmente a via estava corretamente sinalizada naquele momento. Ou se não estava sinalizado e por isso ele entrou naquela via, né? E por isso tudo isso acabou desenrolando. Você vê um conjunto de fatores, né? Porque de falta de informações, uma falta de organização, né? Na disparar a largada também antes da hora, até em um momento que possivelmente a CT estaria ainda finalizando essa sinalização, né? Isso. Fechando as vias que cruzam com a Rua Augusta para que isso não acontecesse, alertando os motoristas de que essa descida de skatistas estaria acontecendo. Então você vê um conjunto de fatores. Aí a agressão, o skate que se taca, porque quando ele entra na via, o skatista ali também já assustado pode entrar em um embate ali, como foi que visto foi, pelo, né? Viu? A gente vê que ele toca ali ele o joga skate. o skate no carro, o motorista assustado sai em disparada e causa essa tragédia que poderia ser muito pior ainda. Ainda bem que não... Fala-se em 3 feridos, depois 4, 5 gente, que né? não foram lesões graves, mas é sério, né, gente? É sério, poderia ter
Inclusive o motorista, né? Se ele é pego ali... Exatamente, poderia ser linchado. Linchado ali no meio da história. É engraçado que nos vídeos também a gente vê os skatistas descendo, o sinal de que a ACT ainda não havia interditado e que a largada, muito possivelmente, aí a investigação vai dizer, foi feita antecipadamente, é que não só o carro tem envolvido no incidente, ônibus, mas outros carros também subiam a Rua Augusta, inclusive o coletivo, o ônibus passando na rua. Isso, Então a gente vê que realmente não devia estar sinalizada corretamente, porque dá pra ver que tem um ônibus passando ali, tem outros veículos. Certo. Vamos lá, o assunto agora é política. Michel Temer foi formalmente denunciado pelo crime de corrupção passiva. A denúncia enviada pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, acusa o presidente da República de ludibriar os cidadãos brasileiros. Zé Maria Trindade, qual é o conteúdo dessa denúncia? Muito bom dia, Trindade. Pois é, muito bom dia a todos. Epa! Começamos, mas já paramos. Vamos tentar a conexão novamente com o Trindade, que vai falar sobre a situação do presidente. Eu posso já buscar com você, Augusto. Temos essa denúncia apresentada pelo procurador Rodrigo Janot. Na tua opinião, ela é consistente ou não? Bom dia. Bom dia, Edgar. Eu acho que ela precisa ser mais consolidada, né? Acho que o procurador-geral, porque vai deixar o emprego em outubro, está com muita pressa. É evidente que existem provas, né? Algumas provas, várias evidências do envolvimento do Temer em ilegalidades. Só que não vejo motivo para tanta pressa. Assim. Se o Procurador-Geral aguardasse mais alguns dias, ele apresentaria uma peça mais sólida. Qual é o problema, o risco, né, desse tipo de atitude? É você permitir que alguém evidentemente envolvido em irregularidades acabe absolvido por falta de provas. Eu lembro o exemplo histórico do Fernando Collor. Fernando Collor foi afastado, ele renunciou, se já havia começado o processo de impeachment irreversível, ele seria afastado, acabou absolvido do Supremo por falta de provas, porque a acusação, os responsáveis pela acusação não tiveram essa preocupação de fechar o mosaico, pegar todas as peças. Eu não entendo por quê. Essa pressa, porque eu não estou falando em meses, eu estou falando em dias. Eu só posso atribuir a vontade que ele tem de se apresentar como vingador que afastou o presidente da República enquanto ele está no cargo. Ellen, essa situação que o Augusto até passou citando o caso do Collor, foi diferente, porque ele já havia renunciado, né? Mas é a primeira vez que um presidente, no exercício do cargo, ali em pleno exercício do cargo, é formalmente acusado... Merecidamente, de um crime, certamente. E isso chamou a atenção da imprensa internacional. O Ulisses até falou sobre isso no Jornal da Manhã. O que você destaca pra gente do que foi falado no exterior sobre essa história, sobre essa situação e a condição do governo brasileiro, Ellen? Bom, chamou mesmo a atenção, começando então com o New York Times, que a gente está destacando aí. O New York Times que destaca aí que o presidente brasileiro é acusado de corrupção e traz aí como linha da reportagem, dizendo que isso vem à tona, essa acusação vem à tona logo depois de ele ser considerado o presidente mais impopular da história aí, dos últimos 30 anos, né, da história mais recente do país. E ele destaca uma análise do professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Mello, que é quando o professor diz assim, olha, o presidente Temer, tentando explicar aí para os norte-americanos, né, ele é uma espécie de pato manco, mas por mais incrível que isso possa soar para vocês, ele é um pato manco que conta com uma forte base aliada, porque a base aliada dele também está muito implicada em
várias questões de corrupções e várias questões complicadas. Então, aqui no Brasil, o New York Times destaca isso, né? É um pato manco, é um presidente com uma situação complicada, mas que tem uma base aliada forte, porque a base aliada também está tão enrolada quanto ele. O The Guardian, o jornal britânico The Guardian, fala sobre essa acusação, essa denúncia de corrupção, e diz que, embora a base aliada do presidente tenha confiança para livrar o Temer dessa acusação dentro do Congresso, essa baixa popularidade do presidente pode pesar sobre os congressistas, né? Se eles tiverem que fazer repetidas votações, serem expostos muitas vezes à votação junto de reformas, mais as questões envolvendo agora a denúncia de Michel Temer, isso pode pesar sobre os congressistas que não vão querer, num ano antes das eleições, expor a sua imagem tão ligada a alguém com uma popularidade tão baixa. Sim. Muito embora, e aí o Guardian também mais uma vez reforça, ele tem uma grande base aliada. A BBC destacou na manchete dela que o presidente foi acusado de aceitar suborno, né? E também destacou a gravação, aquela fatídica do Joesley com o presidente. A BBC retoma essa história, né? Conta um pouco dessa história da gravação dele com o Joesley e o quão surreal foi esse diálogo de um líder, né? De um governo com um empresário gravado num palácio. Eu digo sempre que esses jornais estrangeiros e os seus correspondentes deveriam se ater aos fatos. Quando eles começam a analisar, eles só falam bobagem. Só bobagem. Só bobagem. Por exemplo, eles o jornal deveria analisar com muito mais profundidade o Joesley, a figura do Joesley. Eles passam lotados, né? Passam lotados. Há um presidente, não sei o que, acusado disso, e acabam ignorando, acho que trataremos dela, o que deveria ser a verdadeira, a grande manchete do dia, que essa sim com provas e tal, né, que foi a condenação do Palocci. Né? Depois trataremos. Vamos lá, vamos tentar o contato novamente com o Trindade. Tá me ouvindo, Trindade? Sim, muito bem, viu? Vamos lá, a gente, já temos aí o conteúdo dessa denúncia, né? O fato do presidente ser acusado de corrupção passiva. Agora, qual seria o trâmite a seguir, Zé? Pois é, olha, Edgar, ainda há dúvidas aqui, mas o relator, o ministro Edson Fachin, segundo informações, vai dar um espaço agora para a defesa do presidente Michel Temer. Esta é a dúvida, né? Em cedendo espaço agora, a denúncia só chegaria à Câmara dos Deputados em 15 dias, mais ou menos, né? Chegando na Câmara, o assunto vai para a Comissão de Constituição e Justiça, o governo já se mobiliza para conseguir uma maioria confortável na Comissão de Constituição e Justiça, já tirou o deputado Major Olímpio, que é de São Paulo, e vai trocar outros. E, finalmente, o plenário, onde para abrir o processo são necessários 342 votos. É muito voto, mas o presidente Michel Temer tem uma base ali mínima que atualmente garante a não abertura do processo. Agora, Edgar, ontem no Salão Verde, a gente, uma espécie de morador do Salão Verde, fica ali ao clima do Congresso Nacional, todo mundo dizia que as forças dos argumentos desta representação no Supremo acabou mudando o clima. Veja bem, o PSDB já está com tendência de apoiar a abertura do processo, dizendo que este pode ser o espaço para o presidente Michel Temer se defender. A base da denúncia é de que o presidente Michel Temer usou o Palácio do Planalto para negociar e beneficiar empresas. Primeiro, mostra, através de documentos, depoimentos e até a perícia na gravação, de que Rocha Loures recebeu a mala de R$500 mil, mas o verdadeiro destinatário é o presidente Michel Temer. E mais, 38 milhões estavam prometidos para o presidente Michel Temer e não para Rocha Loures. E ainda que o presidente Michel Temer beneficiou mesmo a JBS e usou o Palácio do Planalto. E aí são palavras duras, fortes, pelo Procurador-Geral da República, mostrando que o presidente acabou ludibriando o eleitor e até reduzindo o tamanho e a importância da presidência da República. Por isso, pede também uma multa de R$10 milhões
para ele e 2 milhões de reais para Rocha Loures. Edgar, o que fica claro é que o Procurador-Geral da República já condenou o presidente Michel Temer a uma agonia permanente, porque esta é a primeira denúncia, corrupção passiva. Ainda vai apresentar outra sobre a obstrução à justiça, depois formação de quadrilha, e pedir um novo inquérito, né? Corrupção e lavagem de dinheiro. Então serão vários. Uma agonia o governo. Deixa eu te repassar uma pergunta aqui que me ocorre, Trindade. Você, frente a uma situação cada vez mais insustentável, de um governo que vai capengando, vai buscando ali sobreviver a esse lamaçal, a esse pântano que tem que atravessar. E o presidente, frente a tudo isso, se sai com a seguinte frase: nada nos deterá, nada vai nos derrubar, nem a mim, nem aos meus ministros. Como é que isso pode ser possível, hein? A inércia na política, ela é uma arma fortíssima, um argumento muito forte. E o presidente conta aí com essa história de tempo. Muita gente hoje pensa que trocar um presidente nessa situação, eu vejo, por exemplo, empresários pensando nisso, CNI pensando nisso, que trocar agora um presidente da República seria um solavanco muito grande para o país. Mas é que a situação está se deteriorando ao ponto do presidente perder esse apoio racional, né? Apoio racional de que a economia está indo bem, inflação em queda, o dólar ali com preços controlados, né? Esse é o grande argumento. Se cair esse argumento, ou seja, da racionalidade, chegar não dá mais, aí ninguém segura o presidente Michel Temer. Ele está determinadíssimo em não renunciar. Tá certo. Essa é a conversa de todo agonizante. Fala, Gustavo. É a conversa de todo agonizante. O cara que vai morrer fala isso. Não vou. Não sai. Não vou até o fim. Tá, e sai. Obrigado, viu, Trindade? Um abraço, bom trabalho pra você aí em Brasília. Bom dia a todos. Bom dia. Pois é, né, Augusto? Você falou, né, o porquê da pressa, tudo, mas tem uma urgência inerente da situação. Parece que o brasileiro clama por sair dessa situação o mais rápido possível. Claro, né? Mas veja bem, ao mesmo tempo em que ele oferece a denúncia rapidamente, ele fica fatiando. Por que não junta? Você tem as provas, são parte de uma coisa só, partes de uma coisa só. Junta, apresenta uma peça sólida e consolida esse processo. Ele tem que ser rápido. Você está se referindo à divisão da corrupção passiva e à obstrução de justiça ou do Rocha Loures? Não, eu digo, o procurador depois vai fazer a segunda denúncia, depois uma terceira denúncia, porque ele não denuncia de uma vez se ele tem pressa. Então é incoerente, né? Estou defendendo o Temer, não, até porque é indefensável. Eu estou querendo eu não estou querendo ver a reedição do caso Collor, que até hoje diz que foi injustiçado porque foi absolvido por falta de provas. É isso. Vamos lá, vamos mudar o rumo da prosa aqui, vamos falar de amor agora no Morning Show. Isso é bom. Ou será de desamor? Vamos falar sobre mim novamente? Vamos falar de... Porque o desamor faz parte, até tá ligado. Está aqui, a gente... Desculpe. Como é que você... Olha, dizem que... Porque azar da política é sorte da boa. Alguma coisa tem que estar indo bem na sua vida, presidente. Tomara que no amor você esteja... Não separarei. Não separarei. Vamos lá, o casal mais famoso do Brasil nos últimos tempos pode ficar para sempre no passado. Vini, você que sabe tudo aí sobre as celebridades aí, tem também, além de tudo isso, o dom premonitório. Diga pra gente, vamos contar pra gente aí. Bruna Marquezine e Neymar ainda vão se reconciliar ou não? A torcida parece que é essa. Tão certo como o Corinthians campeão brasileiro este ano, Edgar. É algo que fatalmente vai acontecer uma hora ou outra. Eu ainda não sei se este ano ou se eles vão esperar um pouquinho e começam no ano que vem de novo, né? Aí lá no meio do ano sai de férias de novo, aí termina e aí vai, né, tendo notícia na imprensa, a gente vem aqui e comenta sobre os dois. Faz parte do jogo, né, do jogo do amor aí, que muitos acreditam. Eles deveriam ouvir uma frase da Brigitte Bardot que é muito boa. O que se quebra é melhor e mais bonito do que o que apodrece. Olha aí, meu. Brincadeira. Quebra, pô. Quebra que fica uma lembrança boa. Vai apodrecendo. Obrigado. Obrigado. É apenas uma citação, mas eu agradeço.
Bom, a torcida é essa, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? Tá que nem na política, né? A cada momento um novo fato surge no amor, na vida do amor, das celebs também. É isso. Mal se separou, já tinha uma namorada nova ali, né? Dizendo, olha, essa daí é nova do Neymar. Mal tinha se separado da Bruna Marquezine. Né? É um dinamismo incrível, não é? Na nossa também é assim. Na nossa também. Poucos sabem. Uma vida movimentada, né, Paulo? Muito. Mas o que acontece é que eles se reencontraram aí pela primeira vez após o término em uma festa do Thiaguinho lá no Rio de Janeiro. E o colunista Léo Dias, esse sim sabe tudo. Esse tem todos os vídeos, tem todas as informações. E ontem ele publicou no blog dele, também no programa Fofocalizando lá do SBT, este vídeo que nós estamos vendo agora do reencontro, do exato momento do reencontro de Neymar e Bruna Marquezine, ali cercado de fãs. Ele com essa bandana na cabeça, esse cabelo Calbi Peixoto. Tem uns afaguinhos ali, né? Isso. Dão uns amassinhos. Cochicha algo no ouvido dela, né, que não sabemos o que foi. E depois ela fala algumas coisas ali pra ele. Também não dá pra entender o que acontece no diálogo, né? Mas dá um beijinho no rosto, um abraço, ou seja, não ficou tão... Um chamego. Um chamego, né? Eles são amigos, afinal, né, gente? Depois de um tempo ficar de mal também. Ou estão falando no mesmo lugar, mesma hora. Exato. O Augusto sabe das te coisas. Vejo lá. Hein? É isso aí. É isso que ele tá falando. Ó, tô indo embora daqui, querida. A gente se encontra. Tá, entendi. Tá bom, olha, vai demorar mais 10 minutos, tá? Não. Será? Eu torço por esse amor, vocês sabem. Deixa que eu levo o vinho. Eu sou hashtag Brumar forever. Acho que eles estavam falando assim, e aí, quando que vai ser nossa volta, nosso retorno, né? Que dia a gente vai escolher aí pra poder voltar a ser assunto na imprensa, né? Agora, vocês ficam fazendo brincadeira só porque é casal famoso, quem nunca se separou 3, 4 vezes no intervalo de 2, 3 meses. É normal isso. É normal? Normal. É normal. As pessoas têm um apego, é difícil. Eu também acho que isso acontece super de boa. Eles não vêm, continuam com esse assunto que eu vou soltar a Ellen foi noiva 8 vezes, ninguém fala dela aqui. Não aumenta, foram só 3. A gente fala sim dela. Fala bastante. Fala bastante. Mas olha, aquela outra frase antiga. Quer que eu vai, por favor, o citador. Vai. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Augusto Nunes. Caramba, quando eles ficam brigando, é parente. Ela em briga como gaúcha. Escute o Augusto Nunes. E olha, eu realmente... Ainda vou querer um quadro aqui para dar conselho sentimental. E vou dizer, atualmente nesta bancada seleta do rádio brasileiro, se há uma prova da personificação dos benefícios que o amor traz, essa prova é Ellen Brown. Ellen Brown. Você olha para o semblante de Ellen Brown, você nota que está tudo certo na vida amorosa dela. É verdade. Mas é que tudo que vem com relação a... Santo Antônio Nunes, né? Antônio Nunes. Pô, Neymar, tudo que vem com relação à pessoa Neymar, eu desconfio. Você desconfia? Desconfio. Os cabelos, as tatuagens, os relacionamentos. É tudo jogo de mídia, tudo jogo de marketing pra... Nossa, que inveja, Vini, meu Deus. Incorporou da pena. Eu tenho, do Neymar eu tenho. Mas enfim, as redes sociais repercutiram obviamente este reencontro. Pessoas acabaram tirando foto dos dois dentro dessa festa aí do Thiaguinho, mas sempre separados, né? Nunca juntos. Então é um reencontro, mas que ainda não tá tão legal a coisa assim entre os dois, mas logo mais eles voltam, podem ter certeza. Tá bom. Nossa, o Vini anotem e favoritem isso que eu tô falando, tá? Quer dar a data depois... já? Escolher o mês? Faz um post no Twitter Antes do fim do ano? Antes do fim do ano eles voltam. Olha aí, cravou. Caramba, meu. Olha, enquanto uns se separam, outros se juntam, esse é o grande barato, né? Os hormônios fervilhando, esse é o grande barato da vida. Vamos lá. O mundo quer saber, Paulinha, sobre esses dois galãs, Brad Pitt e Marcela Diné. Vamos saber, Oi? Eles estão juntos? Não, eles não estão juntos, gente. Não é isso, né? Peraí. Eu dei a entender isso na minha fala? Vamos começar com Brad Pitt. Eu dei a entender na minha fala? Não, é Ellen que tem a imaginação fértil. Tenho muito. O Brad Pitt. Mas a gente torce pra qualquer amor, não é claro, mesmo? se eles tivessem ia ser Mara, mas não é o caso por enquanto.
O Brad Pitt, vocês sabem, né? Separou da Angelina Jolie, chegou a falar já abertamente sobre a separação, apontou o álcool como um dos pilares aí dos problemas ali do casal. Sim. Diz que tá focado nos filhos, mas parece que arranjou um tempinho pra uma moça, Ed. Uma moça bem bonita, a Sienna Miller, que é atriz. A gente tá vendo aí na transmissão, vocês estão assistindo imagens dela durante as entrevistas que ela deu pra esse último filme que ela fez, Z, A Cidade Perdida. A gente até falou aqui sobre esse filme, que era protagonizado pelo Charlie Hunnam. Ele fazia um explorador e ela faz no filme a esposa dele, que fica lá na Europa cuidando da casa. Ela é tipo uma personalidade forte, meio feminista, assim. Então, Sienna Miller fez esse filme. A produtora do Brad Pitt foi a produtora do filme, a Plan B. Então parece que foi aí que eles meio se conheceram melhor. Aí já começaram a surgir algumas especulações. Aí agora, nesse final de semana, teve aquele festival Glastonbury na Inglaterra. E parece que os dois se encontraram lá, Ed, numa festa do VIP. Sabe aquela coisa que ninguém vê? Tanto que não tem foto. Curiosidade. Tem assim. Disseram que estavam muito à vontade um com o outro, se abraçavam, se beijavam, lá, lelelé, lilili, mas não tem foto. Então, diz que tá tendo um romance, mas não é nada de oficial, público, é só mesmo, por enquanto, aquele diz que me diz, aquela especulação. Já o Marcelo Adnet é outra situação, Ed. Ele tirou uma foto ao lado, ele está com uma nova namorada, que é a gaúcha Patrícia Cardoso, essa menina, que eu achei eles muito parecidos. Se ele falasse que era irmã dele, eu acreditaria. É verdade. Porque eles são meio parecidos, eu achei. Então tirou foto junto, assumiu e tá namorando. Sim. Nada mais natural, não é, gente? Ele e Dani Calabresa que se separaram de uma forma super legal e sempre lidaram muito bem com, enfim, os problemas aí que aconteceram, públicos, enfim, os dois sempre foram muito legais na forma de lidar, agora estão separados, natural que ele apareça com alguém e ela também apareça daqui a pouco com alguém, gente, ou não também, que resolvam ficar sozinhos, sei lá. Mas tá aí, então, o Marcelo Adnet com uma namorada gaúcha, Patrícia Cardoso, e o Brad Pitt diz que com Sienna Miller. Eu amo o amor, sabe? É isso. Vamos ser felizes, né? Você acha que isso é verdade ou é golpe também, ô Vini? Do Adnet? Não, do Adnet me parece verdade. Quando não envolve uma outra pessoa tão famosa, me parece verdade. Por que? Se é famoso com famoso, não pode ser verdade? Eu tendo a desconfiar. Ai, que horror. Acredito em poucos, assim, tipo Tarcísio Meira e Glória Menezes. Aí eu acredito. Você acredita? Depois de 100 anos. Esse eu acredito. É o chamado arquiteto de obra pronta, isso aí, não é? Maravilhoso. Que bom, então. E eu que falei do dom premonitório dele, né? Vocês veem. Vamos lá, quem que vai dar a hora certa pra gente? Quem tá aí pra dar a hora certa, por favor? 10h32, horário de Brasília. Estamos seguindo aqui com o nosso Morning Show dessa terça-feira, dia 27 de junho de 2017. Chegou um momento especial aqui do Morning Show, este talk show multicolorido do rádio brasileiro. Eu vou deixar até essa celebridade global fazer as vezes aqui, porque eu acho que esse momento requer uma pompa um pouco mais brilhante, Vini. Quem tá aí pra apresentar pra gente nossa convidada, hein? Olha, a nossa convidada de hoje é dona de um corpo escultural. É o Juliano Fucchi, olha aí. Dona de um corpo escultural, Augusto. De uma coragem fora do comum. E de contas no Instagram e no Facebook que somam 20 milhões de seguidores. Meu Deus, ela é mais famosa que você! Quem gostou faz barulho pra Juju Salimene. Aê! Olá, bom dia. Seja bem-vinda, Juju Salimene aqui no Morning Show para conversar com a gente durante esta manhã. Eu tô realmente assustado. Esses números que ele passou, que o Hulk passou... Tá com inveja, né, Hulk? Vem cá, 20 milhões, é isso mesmo? Juntando o Insta e o Face, né? Você tem fotos com a Aécio também, ou não? Com quem? Com a Aécio.
Não, porque, não tenho. Porque ele tem. Não tenho, mas eu sigo ele. Eu não tenho. Isso chega a te assustar de alguma maneira, Juju? É, de alguma forma uma responsabilidade aí de se comunicar com esse público tão grande, né? Então, as minhas redes sociais foi uma coisa que aconteceu assim meio por acaso, sabe? Eu nunca pensei, eu vou entrar na internet porque eu quero mostrar minhas coisas. Então, foi feito por um assessor meu há 300 anos atrás, o Twitter. E ali já começou a bombar demais e acho que as pessoas se interessavam pelo meu dia a dia. Eu postava muito sobre gravação e tal, e essa época eu ainda estava no Pânico, então foi crescendo. E aí, quando chegou o Insta, eu entrei também logo no começo e o negócio sempre foi, assim, um sucesso. Eu não sei porquê, na verdade. Quando é que chegou esse número, Juju? Oi? Quando é que chegou a isso? 20 milhões? Faz tempo? Eu cheguei agora a 11 milhões e 700 no Insta, deve estar virando para 800, vira muito rápido, graças a Deus, o povo não para de seguir. E o Face tem uns quase 8 milhões, já tem alguns anos aí que eu uso as redes sociais bastante. É um número bem expressivo. Você falou do Pânico, né? Foi onde você ganhou a projeção nacional com a tua participação no Pânico. Qual que é o teu sentimento em relação a esse período aí da tua vida? Olha, eu não me arrependo de nada, assim, nunca. Nada que eu tenha feito. Principalmente o Pânico, porque se não fosse... o pessoal lá, se não fosse o programa, as pessoas não me conheceriam, né? Não teria chegado onde eu cheguei, foi o começo de tudo pra mim. E eu sempre falo que o Pânico é uma escola, assim, é tipo um exército, sabe? Você passa uma temporada ali, você tá pronto pra viver qualquer coisa, sabe? Fazer qualquer coisa. Mas é a melhor escola que eu podia ter tido, assim, em tudo. E se virar, em coragem, tudo que eu tive que aprender, criar pra poder me virar ali, né? Agora, em algum momento da tua trajetória, da tua carreira, tu chegaste a te questionar sobre o teu trabalho, assim, que ele ser centrado na exposição do corpo? Em algum momento bateu, assim, alguma coisa, tipo, será que é isso? Será que é isso mesmo por aqui? Não. Então, na verdade, não, sabe? Eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Eu nunca fiquei, eu não posso mostrar meu corpo, não sei o quê. Eu sempre quis fazer isso de forma que não ficasse vulgar, sabe? Eu sempre levei mais pro lado fitness, porque, assim, você estar num programa como é o Pânico, de muita exposição, de biquíni, é complicado. Então, é uma linha muito tênue entre você estar sensual e vulgar. Então, eu sempre quis levar pro lado engraçado. Eu tenho essa coisa com o fitness, né, há muitos anos. Então, eu acho que muita gente que me segue é bem por causa disso. Então, eu tenho um público feminino enorme, desde o começo. Muito mais que homem. É engraçado, porque se eu vou nos eventos, tem uma fila enorme de mulher. Poucos homens, assim, sabe? E eu acho isso bom, porque quando a mulher gosta, se espelha, é sinal que você tá fazendo uma coisa legal, né? Então, eu nunca tive essa questão, não. Agora, estando na Record, mudou um pouco essa relação do corpo. Mas eu continuo treinando muito. Se tiver que trabalhar de biquíni, vou trabalhar numa boa. Não tenho esse problema. Ainda mais hoje que tá esse negócio da mulher, sabe, poder fazer o que quer. Eu acho que não tem mais muito esse preconceito, sabe? Você acha que tá na tua mão, Juju, as pessoas entenderem dessa forma como você está colocando? Você faz uma avaliação pela tua experiência. As minhas seguidoras são as mulheres. Eu levo para esse lado do fitness o meu trabalho. Mas eu vou citar um episódio aqui que foi até uma polêmica gerada pela uma declaração da Dani Bolina ainda, segundo a qual havia prostitutas entre as paniquetes. Isso foi um terremoto ali, né? De que maneira isso te afetou? E se é que te afetou? Pois é, em mim... Eu penso que, assim, às vezes você não escolhe muito como as pessoas te veem. Você se expõe de uma maneira e as pessoas olham, né? Como eles querem, com certeza. Eu acredito que não tem como evitar certas coisas. As pessoas vão falar, já falaram, ainda vão falar, então isso pra mim é tranquilo. Eu sei levar isso numa boa. Então, essa época foi bem complicado, porque realmente, assim, o que aconteceu é que ela quis falar de uma pessoa, que ela estava tendo um problema pessoal e todo mundo entrou no bolo. Generalizou. Generalizou. Mas eu não tive nenhum problema nessa época, então eu já sou casada há anos e tenho um relacionamento há 12 anos, então
pra mim, não teve nenhum, não me afetou assim, meu dia a dia. Pra mim foi super tranquilo. É que eu também não fico, sabe, acompanhando, o que as pessoas estão falando. Eu vivo a minha vida, deixo falarem, porque eu sabia que o problema não era meu, então deixei pra lá. Mas quando sai uma dessas, por exemplo, do público externo, rola alguma entrada? Já te fizeram alguma proposta indecente? Quer dizer, as pessoas entenderem mal e chegarem pra você fazendo uma proposta ou não? Não, isso? Por causa disso não. Aconteceu antes, mas assim, pra mim nunca chegou diretamente, sabe? Ninguém na cara de pau. Mas chegam por assessor, empresário. Isso é normal. Eu acho que não só a gente que trabalha com isso. Eu acho que até mulheres mais apresentadoras. Tem pra todos, né? Acontece com todo mundo. Juju, você falou desse negócio fitness aí. Sempre tem aquela história. Não, é impossível ficar com esse corpo. Tem que usar bomba ou não tem que usar bomba. Ou ela usa bomba ou ela, sei lá, que ela toma, não sei o quê. Vou te perguntar, você vai responder, óbvio, que não usa bomba ou já usou bomba alguma vez. E por que as pessoas não gostam de falar sobre isso? É meio um tabu, né? Assim. É um tabu, na verdade, por quê? Porque pessoas que não têm informação acabam fazendo uso das coisas sem responsabilidade, sem um acompanhamento médico. Então, se torna perigoso. É um uso de droga, né? Então, se você não tem o acompanhamento, realmente é perigoso. Pode dar vários tipos de doença. Eu já tive um problema há muitos anos atrás. Já falei isso em outras entrevistas, quando eu fiz uso há muitos anos atrás. E tive um problema de fígado. Então, assim, não tinha acompanhamento médico, não, sabe, fazia as coisas aleatoriamente. E depois de muito tempo eu fui entender, assim, o negócio tem que andar junto, a saúde, tanto a saúde, a estética. Então hoje eu tenho acompanhamento de médico, nutricionista, endócrino, tudo. Aí o que acontece? A gente precisa de regularizar tudo certinho os hormônios, porque realmente só os hormônios que a mulher tem é difícil alcançar um desenvolvimento, né, do jeito que a gente quer, músculo mesmo. Então, existe uma formulação, né, hormonal. E isso a gente faz através de fórmulas. Eu tomo um monte de cápsula por dia, mas isso é tudo com acompanhamento médico. Não dá pra fazer nada sozinho. Então, aí são esteroides anabolizantes? Não. Não é que é esteroide anabolizante. É o que eu te disse. Regular os hormônios. Então, às vezes, a gente diminui um pouco o feminino para que o masculino aumente, e aí a gente vai fazendo esse jogo para conseguir chegar onde a gente precisa, entendeu? Mas isso é feito por meio de suplementação? Não são asteroides? Asteroides. São asteroides e também vem planeta junto. Muito eles vêm voando. Errou! Olha, não vou te dizer uma falha. A primeira estava correta. É que ele está se preparando. Ele está começando também, agora com o alterofilismo. Então agora ele precisa de informações. São asteroides. Meteoros. O pessoal da NASA toma. 100 seguidores. Eu não vou te dizer que não existe o uso. Existe. Principalmente, assim, atletas de alto nível. Eles precisam disso. Mas isso é uma medicação. Se você pegar lutadores, eles fazem reposição hormonal, é normal. É como se fosse, sei lá, tenho baixa de libido, reponho testosterona. Isso, exatamente. Não é doping, não é nada. Isso é Não. Isso é um aditivo. Se você fizer com responsabilidade, com acompanhamento médico, aquilo que vai te ajudar a chegar num nível melhor pra você, de condicionamento. Ô, Juju, onde você quer chegar, hein? Você consegue acordar algum dia sem pensar no teu corpo? Não. Isso é difícil. Mentira, nunca! Isso é um aprisionamento, não é? É um pouco. Quantas horas por dia você dedica ao cuidados físicos? Pra academia, geralmente 1h30 por dia. Todos os dias da semana. Final de semana, ou eu vou sábado ou domingo. É um dos dois, assim. Eu procuro treinar todos os dias, descansar um na semana. Você é uma escrava do praticamente. Do corpo. Mas assim, não é ruim pra mim. Eu não me sinto mal. Eu me sentiria mal se eu não fizesse dessa forma. Então eu não vivo me obrigando a isso. Pra mim é natural. Eu sou feliz dessa forma. Então assim, uma pessoa que não vive assim e quiser se obrigar, realmente vai ser uma tortura. Começar uma dieta, cortar todas as coisas de uma hora pra outra, se obrigar a ir lá na academia. Aí é difícil, mas pra mim é natural. Sabe? Então, se eu não tô com as minhas comidinhas, se eu não vou pra academia, aí o meu dia não fica bom. Fala um outro interesse seu na vida, assim. O que você gosta?
Quem é a Juju fora da academia? Ó, eu sou muito tranquila, sabe? Eu não sou de... Não é essa a resposta que eu quero. Eu quero que você me diga o que te interessa na vida. Atividades? O que chama a tua atenção? Fora academia. O que te dá tesão e que não seja relacionado ao formar um corpo, ao treino, buscar um corpo? Trabalho. Então, eu sou muito focada em trabalho. Eu já sou há muitos anos assim. Eu procuro criar uma carreira, uma estrutura para ser independente. Então, eu confesso que eu não tenho muita vida social, sabe? Assim, sair com os amigos, balada, tal. Eu me foco muito em trabalho. Você assume o teu corpo como parte do teu negócio, então? Sim, Seu corpo tem que estar assim para você continuar dentro do trabalho. Por exemplo, atletas, eles fazem uma preparação para um campeonato durante alguns meses e depois disso eles estão livres. Então, come o que quer, fica um tempo sem treinar. Eu não tenho isso. Sim. Eu não posso dar vou ficar alguns meses aí à toa, vou engordar. Eu não posso. Você não adere àquele tal dia do lixo em que as pessoas se permitem comer qualquer coisa uma vez por semana? Eu tenho isso. X-salada bacon. Mas aí, o que você uma come? semana, né? Às vezes é um mês, menos. Antigamente eu fazia menos. Eu tinha pavor do dia do lixo, assim. Agora eu tô... Mas o que abrindo é o seu mais. lixo? É uma coisa bem pesada. Pizza, lanche mesmo. Fast food. É minha alimentação diária. Ô, Juju, agora... Pizza inteira, mais, assim, uns 3, 4 lanches. Beleza. Caramba. Ô, Juju, agora nós famosos, a gente tem que lidar sempre com o lado, de lado novo. positivo e com o lado negativo da fama. Alguma coisa aí. Lado positivo e negativo. E o ônus da fama são sempre essas polêmicas, né? Sim. Que a Ellen até comentou aí sobre as paniquetes. E recentemente agora também teve uma notícia aí que teu marido, o Felipe Franco, havia te traído com uma ex-bailarina do Faustão. Como que você lidou com esse episódio e com essa exposição também da sua vida íntima, né, com o teu marido? Sim, então eu já sou bem acostumada com notícias, entendeu? Com as pessoas falarem. E a minha melhor resposta é não falar, sabe? Não dar a minha opinião, não levar a polêmica adiante, sabe? Então eu preferi ficar quieta na minha e não expor a minha vida sabe? Eu chegar lá e falar. Pra ele é mais complicado porque ele não tá acostumado com isso, né? Foi a primeira vez que realmente, assim, teve alguma coisa envolvendo o nome dele. Ele falou, assim, ele ficou bem bravo, ele falou no Snap, né, que ia processar, não sei o que. Eu falei, não fala nada, porque isso só aumenta a polêmica, vai... Alimenta. Sabe? Então, eu já sou mais vacinada, assim, em relação a isso. Então, eu deixei numa boa e falei pra ele deixar quieto. E ele nem tá no Brasil, né? Já tem quase um mês já que ele tá fora competindo. Então, de certa forma, é bom que ele não tá aqui, não viu, né, o que tá acontecendo. Tá tudo bem? Vocês estão... Tá tudo tranquilo, tudo certo. Que às vezes você não acha que você deve, não sei o que você pensa sobre isso, mas deve alguma satisfação a esse pessoal que segue e o pessoal que te segue ou acompanha ou via ali, muita gente interessada por vocês dois como casal, porque vocês treinam juntos, fazem a mesma coisa. Eu tava pensando nisso hoje até, assim, que eu não sei até que ponto a gente tem que realmente... Assim, a gente deve satisfação por carinho às pessoas, né? Mas eu acho que as pessoas que gostam realmente respeitam e vão entender que a gente não quer falar sobre isso, não quer expor o assunto. Então eu prefiro deixar Estão mais ligadas ao lado profissional. É isso. Eu quero as dicas de beleza. Eu vim aqui pra isso e eu quero anotar tudo. Mas eu quero dica fácil, não é? Vai lá, tem que ter um médico, a mulher vai, sei lá o que ela vai fazer. Não, eu quero assim, por exemplo. Mas você não faz nem caminhada. Pega um abacate. Você perguntou da marmita, não perguntou o que vai na tua marmita. Peraí, ô. Batata doce, atum. Você acha que é assim? Come fritas, é assim a marmita que tem que ser? Pois é, essa história do frango desfiado com batata doce o tempo todo, é só isso? Vamos lá, dicas de beleza e de alimentação. De casa, pra fazer em casa. Beleza e alimentação. Sem asteroides. E nem meteoros. E eu acho que, na verdade, é uma substituição. Às vezes as pessoas falam, nossa, dá trabalho fazer dieta. Não dá. É você substituir. Você não vai no mercado? Vai. Em vez de comprar as porcaria lá, você compra uma coisa melhor. Mas o meu caso, a minha dieta, ela não é tão restrita. Mas dá um exemplo aí, vai. Eu como... Uma porcaria, uma coisa melhor, que substitua. Bom, na verdade, é pouca coisa mesmo. Não tem muita opção. O que muda é você... Você substitui tudo por frango e a outra parte sobe por batata doce. Tipo isso. Assim. Não, dá pra comer legumes, verdura e tal. Mas no meu caso, eu como só patinho, né? Patinho moído. É uma carne magra? Que é uma carne magra.
frango e um tipo só de carboidrato. Então, depende da época. Às vezes é arroz branco, às vezes é arroz integral. Agora é batata inglesa normal. O que você não come, de jeito nenhum? O resto. É isso aí. Merece. Boa! Muito boa. Sinceridade. Agora, vida de almoço merda, na hein, casa do Para porco. isso, já para isso. Almoço na casa do porco. aí Fala não pode. sério, Já me falaram exatamente Você isso. não Que puta vida de merda. Já falaram isso. Sensacional. Mas é que ela quis ser educada. Que esse negócio de dica de beleza, não vamos enganar o ouvinte. Tem gente que não nasceu pra ser bonito, velho. Meu Deus, Acabou. Pedro, que horror. Você que tá ouvindo, você não vai ter o corpo da Juju. Esquece, velho. Nasce Da de pena, novo. Da pena da brava. Da pena ter uma sobrinha linda, né? Inclusive. Que também não vai ter outro igual a ela. É filha, velho. Não, do da Pena é sobrinha, né? É, do da da Pena Pena é sobrinha, né, gente? Eu sou também. Você tem que entender os laços Cada familiares. hora é um peraí. também, hein? Vamos lá. Mas eu Vai, quero uma Paulinha. dica Não, vamos de lá. beleza, Vamos de lá. beleza mesmo, Olha lá, assim. Podemos Tem uma, elencar, Juju. assim, Você enumerar usa umas- aquelas máscaras horrorosas de argila sabe? em casa, assim, né? Pepino. A gente não- sabe que a Ah, gente a usa gente quando o marido vai usa. viajar. Usa. O que você usa, assim, tipo, dá pra fazer alguma caseirinha aí? Eu gosto mais de fazer esfoliação, sabe? Compro o esfoliantezinho lá, não ligo pra marca, não. Esfoliante, passo lá e tal. Procuro não dormir de maquiagem, sempre limpo certinho. Eu tenho a pele bem oleosa, então não posso dormir com maquiagem, que no dia seguinte já estourou umas 10 pereba aqui. Então, sempre limpar bastante, tomar muita água. Eu não sou muito, eu vou ser bem sincera, eu não sou muito de cuidar, assim, não, de frescura com isso, sabe? Eu não tenho paciência pra usar um monte de creme, um monte de coisa. Então, não tenho tanto segredo em relação a isso, entendeu? Agora, projetando, Juju, você falou muito de atleta aqui, de esportista. Sim. Esses caras têm um tiro ali na vida e uma hora tem que se aposentar, não tem mais o que fazer. Você pensa nisso no futuro? Então, é exatamente por causa disso que eu não me envolvo nessa parte mesmo, né, profissional de atleta. Eu sei que é um mundo bem difícil, é bem complicado, é ingrato, porque você às vezes está no seu melhor condicionamento e sobe lá para uma competição e perde para um cara que não tá tão bom quanto você. Então, é um meio bem complicado. Então, eu não pretendo entrar nisso, nada a ver com isso. Eu deixo pro Felipe, que é o que ele gosta. Mas eu vejo o quanto ele sofre, assim, sabe? Então, agora em relação ao meu estilo, eu pretendo fazer isso até, sabe, até onde meu corpo me permitir, sabe? Eu acho que fazendo as atividades, eu acho que eu consigo ter manter a minha saúde por muito mais tempo, sabe? Eu vejo Solange Frazão, por exemplo, tá maravilhosa, né? Com mais de 50 anos. Então, eu pretendo chegar mais ou menos como ela e mais pra frente continuar sempre cuidando, assim. Eu gosto. Então, é o que eu te disse, não é uma obrigação pra mim. Então, eu sempre faço com prazer. Então, isso pra mim vai ser natural. E sabe? a atividade atlética, né, de um atleta como o teu marido, é inseparável da dor. Sentem dor. Você, na tua preparação, você sente algum tipo de dor? É obrigada a conviver com alguma dor? Sim, sinto. Sinto porque todo treino que a gente faz geralmente fica dolorido. E é engraçado que com tantos anos, eu tenho 15 anos de treino já, então a gente já acostuma. A gente não sente, o negócio tá doendo, mas não sente. Às vezes tem uma dor diferente, que realmente tem alguma lesão, isso demora vários dias pra perceber, pô, tá doendo, mas é uma dor estranha, diferente, sabe? Isso, de certa forma, é bom, a gente fica mais resistente, tem o uso de suplementos para melhorar imunidade, tudo isso, a recuperação. Então, a dor faz parte, entendeu? Não é uma coisa que incomode, entendeu? Agora eu queria perguntar, que nem, por exemplo, a Sabrina, né? Fez parte do Pânico muito tempo. Hoje tem o programa dela sozinha. Você hoje tá lá com o Marcos Mion, maior sucesso e tal. Você falou no começo um pouco sobre manter a minha independência, ter a minha independência. Sim. Tem projetos que são seus que você gostaria? Eu tenho. Eu quero fazer uma coisa que não tem ainda, sabe, na TV. Eu acho que, de qualquer forma, eu tô muito ligada a isso, ao fitness mesmo, à musculação. Então, eu não quero fugir disso, porque é o que eu gosto realmente. Então, se for para fazer uma coisa minha, eu quero que tenha a ver com isso, porque
Eu sinto falta disso na TV. Eu vejo que existe muita questão de, vamos fazer um programa para emagrecer os gordinhos, né? Essa coisa assim. Mas a gente tem um público muito, muito grande que gosta da musculação, que às vezes é um magrinho que quer ficar um pouquinho maior, quer ficar mais saradinho ou quer ficar mais definido. E eu sinto falta disso. Então, se eu puder fazer alguma coisa em relação a isso, contribuir com isso, vai ser uma coisa natural, né, pra mim. É uma coisa que eu sei fazer, que eu sei falar. Então, é a minha vontade, assim. Como sugestão, podia ter um programa, tipo um reality show, de confinamento, eu com você, isso. a Grace Barbosa, a Gabi Pugliese e sem whey protein. Você acha que o estado... Sem? Olha, sem whey ia ser difícil. Acho que a mulherada ia se pegar lá dentro. Ô, Juju, lá no Legendário você encara um monte de desafios, coisa que mexe com esportes radicais. Já teve alguma coisa que você fez ali que passou do limite, passou do ponto, rolou um perigo? Conta algum perrengue pra gente. Eu trouxe meu diretor, ele tá ali me filmando. Ele já sabe o que eu vou falar aqui, ele já sabe que a gente passou... Não, só pra lembrar, você nadou com um tubarão, você já limpou a janela do prédio, Sim. né? Você já fez aí, entrou num avião que faz acrobacia, esse da esquadrilha da fumaça. Nossa, gente, é cada coisa. E aí, rolou algum perigo mesmo? Alguma eu tenho cena de risco, alguma coisa? Já se reuniu com o Joesley Batista. Olha, esse é radical, hein? Rolou um E saiu perigo. viva, hein? Pois eu tenho uma lista enorme, assim, de coisas que eu fiz e eu gosto muito disso. Eu gosto dessas coisas, de aventura, de desafio, eu adoro. Então eu falo assim, eu acho que falta pouca coisa pra eu fazer, né? Mas é bom não falar, porque daqui a pouco eles arrumam alguma coisa, né, nova. Mas teve um que me marcou muito, que foi uma viagem que a gente fez pra Utah, no deserto. E tem os canyons, né? Então lá o pessoal faz um rope jumping, eles saltam da pedra com uma corda amarrada assim, né? No equipamento, e saltam de forma que parece um pêndulo, mas você tem que sair correndo e se jogar. Ai, que legal! Super legal! E no fim o negócio era bem rústico, assim, sabe? A gente teve Parecia que ia cair. A gente teve que escalar uma pedra que você olhava pra baixo e era um precipício. E tinha um colega nosso que ele teve um ataque de pânico no negócio. A gente tava numa fila escalando, se você escorregasse ali, acabou, sem nenhum equipamento. Então, ele travou. As pessoas tiveram que conversar com ele para que ele pudesse subir a pedra. Foi tenso demais. Eu fiquei mais de uma hora ali em cima porque eu não conseguia me jogar. No fim, o cara me empurrou porque eu não ia. E eu caí que nem uma batata, assim. Então, depois no YouTube as pessoas conseguirem ver. Na hora que eu caio, parece que eu quebrei no meio, assim. Então, foi tenso demais. Fala. Ô, Juju, eu tô acompanhando aqui as mensagens que chegam pelo Twitter. Tem duas tuiteiras aqui, Ellen Brown e Paula Carvalho, te perguntando se você tem alguma dica contra celulite e estria. E pra fortalecer o bumbum. Olha, celulite é questão de retenção e gordura, é alimentação. Então, não posso dizer que você vai simplesmente fazer, sei lá, usar alguma coisa que vai te tirar a celulite. Não, vou ser bem sincera. É gordura mesmo, é retenção, é consumir muito sal, essas coisas que a gente faz, né, errado. Então, infelizmente, tem que manter uma alimentação certa, cortar doce, refrigerante, sal. Infelizmente, é isso. Agora, estria é complicado porque é uma coisa que você não tem muito controle, assim, depende da elasticidade da pele. Eu tenho estria, tenho esse problema. Sério, porque pela questão de aumentar, né, o músculo, então eu tenho algumas marcas. Achei que você cometeu uma indiscrição. Eu achei também. Quase, juro que eu pensei. Depois isso não virar de mim. Mas existem cremes, né, bastante hidratação da pele, isso ajuda muito. Óleos, né, bastante óleo. São duas coisas bem difíceis que a mulherada sofre e não tem muito o que fazer. Né? Juju, nosso tempo chegou ao fim, você tem que malhar afinal de contas. Saindo daqui você vai pra academia e eu quero saber aí, vamos lá, o que tem pra falar a seu respeito? Suas páginas, você já falou um pouco aqui das mídias sociais, isso, né? É tudo Juju Tem Salimene. quadro novo no programa, como é que é? Então, no Legendários eu tenho o meu quadro, que é esse Você Faz o Que Eu Faço, que o pessoal me manda desafios absurdos e eu acabo me ferrando e tendo que cumprir. Tem um que a gente acompanha o pessoal pelo mundo, que é Malucos pelo Mundo, então gente
que faz umas loucuras. Eu adoro esse, porque eu não me ferro, eu só vou ver as pessoas fazendo as coisas. E a gente tá sempre com coisas novas. Então, Legendários na Record toda sexta, por volta de 22h45, 23 horas. Então, acompanhe a gente lá, que tem muita coisa vindo por aí. Obrigado. Juju Salimene aqui com a gente no Morning Show. Boa sorte pra você, gente, viu? pelo convite. Beijos. Olha, obrigada. Augustão nunca mais será o mesmo depois dessa entrevista. Brincadeira, Augusto. Vamos lá, então, da pena da hora certa pra gente, por gentileza, meu querido. 11h02, horário de Brasília, velho. Você pensa que... Ô, Edgar, a convidada saiu, a gente continua falando sobre a entrevista. As vídeo cacetado. Nada que nos incrimine, mas só pra registro, tava gravando tudo. O cara deixou a câmera escondida aqui. Vocês são os inexperientes. Nossa, era pegadinha. E o Edgar não falando nada, cara. Não, comigo pode gravar, eu não tenho nada comprometedor. Ai, algumas coisas que acontecem, viu, caros ouvintes, vocês gostariam de saber. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Na minha marmita tem. O que o pessoal tá colocando na marmita aí? Os assuntos mais comentados Já deste estamos? país. Boa! Já estamos? Ah, É isso? estamos, meu. Em quarto, inclusive, tá? É assim, o pessoal, Vitor Elias, hashtag na minha marmita tem sempre alguém que rouba o meu frango e depois guarda a marmita na geladeira e quando eu vou comer só tem arroz e feijão. Que sacanagem. É uma denúncia velho. isso que ele fez aqui no Morning Show. Luan Silva, na minha marmita tem arroz, feijão, o famoso ovo frito, jabá e uma galinha cozida. Acho que essa é uma marmita bem tradicional, por isso que eu escolhi aqui. Aliás, o ovo tem sido a grande estrela das marmitas que estão sendo postadas aqui. O problema é quando você abre a marmita só. Depois passa. Crise, né? Carne tá caro. Põe um ovo que a proteína substitui. Você acha que... Aqui, ó. Você falou da Sampa Paulistana? Eu adoro esses nomes, hein, Paulinha? É, esses nomes do Twitter são muito bons. Na minha marmita tem zoião, olha aí, você falou do ovo, mais conhecido como zoião, arroz integral e rúcula, olha que beleza. Nossa, que healthy. Não é? Totalmente healthy, olha aí. Tá demais. Vambora, vamos pra frente. Depois de ser personagem de uma matéria comovente no Esporte Espetacular da TV Globo, a filha do atacante Roger, do Botafogo, foi ovacionada ontem, antes da partida entre o Fogão e o Avaí. Foi emocionante, de fato. Conte para os nossos ouvintes que não sabem o que aconteceu, Vini. Tão emocionante quanto o vídeo protagonizado lá pelo Esporte Espetacular no último final de semana, onde mostrou o narrador da Globo, Luiz Roberto, levando até a casa do Roger, que tem uma filha que é a Júlia, né, de 11 anos, que nasceu cega, e o Luiz Roberto levou até ela umas imagens em 3D de um gol que o Luiz Roberto narrou do Roger contra o Sport, um gol muito bonito, né, que ele deixa um zagueiro no chão, depois encobre o goleiro, e foi realmente muito emocionante, ela passando a mão, vendo essas imagens, se emocionando, sentindo realmente o gol do pai. Sim. Ela que só consegue ouvir os gols do pai, ela conseguiu sentir. E aí, ontem na partida entre Botafogo e Avaí, o Roger levou a filha antes do jogo começar, né, na entrada das duas equipes, o hino nacional sendo tocado, e logo depois do hino nacional a torcida do Botafogo prestou uma homenagem à Júlia aí, cantando o nome dela, né? Então foi realmente muito bonita essa homenagem. O Botafogo até acabou perdendo o jogo depois por 2-0, mas valeu demais este momento. Impagável para o Roger, a carinha dela, né? A menina. O menino ali do lado também é filho dele. Né, mas... A Júlia que sensibilizou a todos nós. Ô Vini, nessa matéria do Esporte Espetacular, o carinho com que esse cara fala da filha, né? É sensacional. É incrível, assim. E a felicidade no ambiente que ela é criada, né? Com ele, ó, aqui, à esquerda, e a Júlia, claro, agarrada no papai. Se a gente conseguir passar um pouquinho depois do hino nacional que vai ser tocado aí, Bruno. Quando a torcida grita o nome dela. Agora. Com a Júlia agradecendo o carinho. Ela mandando beijo pra torcida, agradecendo, um pouquinho tímida, né? Um pouquinho envergonhada.
Mas agradecendo todo o carinho da torcida do Botafogo. Que alegria vocês trazem aqui para esse ambiente do futebol. Olha lá a torcida gritando. Vamos ouvir. Demais. Sem palavras para descrever, né? Vamos chorar aqui no estúdio. É de arrepiar, né? Muito bonito mesmo, né? A felicidade dela, Tá abraçando o pai. Não, olha, quem Beleza. assistiu o vídeo Quem vê aquele tipo de briga e quem vê uma coisa Não, dessas... Augusto, Exatamente. Quando a gente vê só isso no futebol, né? E a Futebol, ideia da reportagem foi brilhante, né? Foi espetacular. Eles Foi usaram uma espetacular, impressora né? O nome do 3D. programa. Uma impressora em 3D que reproduziu 3 imagens do momento do gol do Roger contra o Sport. Então, o momento que ele dribla o zagueiro, o momento em que ele encobre o goleiro e o momento que ele comemora ajoelhado, agradecendo ao céu. São esses 3 momentos que ela conseguiu Foi certamente sentir. o dia mais feliz da vida. Mais feliz. Ela fala isso, inclusive. Não tem como você assistir o vídeo sem se emocionar. É incrível. Beleza, olha aí, tá vendo? Parabéns ao Roger pela forma como ele... Tem como coisa ele boa cria também, essa menina, tem coisa que é uma boa, coisa meu muito povo, feliz. olha aí, ó, né? Demais. Vamos voltar à política? Então, Deixa você não dar um alívio pra aí gente. você vê, né? Eita, tá dando ruim. Desculpa, a força do ofício me obriga a seguir aqui informando os nossos ouvintes. O ex-ministro petista Antônio Palocci foi condenado ontem a 12 anos de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro. Os crimes atribuídos a ele são 2: lavagem de dinheiro e corrupção passiva, num processo em que é acusado de ter interferido para favorecer a Odebrecht numa licitação de sondas da Petrobras. Augusto Nunes, qual que é o impacto dessa condenação do Palocci aí na vida do ele, que é um cara muito importante, um quadro dentro do PT muito importante? Qual é o impacto dessa condenação na vida, né, do Lula? Bom, eu repito que enquanto o Rodrigo Janot faz barulho em Brasília, o juiz Sérgio Moro faz justiça em Curitiba. Na condenação, nas justificativas da sentença, o Sérgio Moro fez 68, se não me engano, menções ao ex-presidente Lula. Somadas, elas configuram um aviso evidente, né? Lula é o Palocci amanhã. Ele vai ser julgado nos próximos dias pelo juiz Sérgio Moro. Eu estou convencido de que ele será, até pelo conteúdo da sentença, quando aparecem as menções a ele será condenado. Acho que ele vai poder recorrer em liberdade à segunda instância e vai continuar insultando o juiz Sérgio Moro, como tem feito nos últimos pronunciamentos, mas não vai escapar também da confirmação da sentença pela segunda instância. A esperança dele é a terceira. Porque se nas menções as provas são robustas, as provas reunidas pelo juiz Moro, eu imagino que não vem aí na hora de tratar diretamente do envolvimento do Lula. Acho que isso apressa a delação premiada do Palocci, e é ele o italiano, que cuidava das contas do amigo. Então, daqui até o julgamento do Lula, a situação tende a piorar para o ex-presidente. De novo, Lula não será candidato à próxima eleição. Não vai ter condições legais de disputar. E eu não digo isso aí porque ou por wishful thinking ou porque eu acho que ele é um perigo nas urnas. Não. Eu estou fazendo uma constatação. A sentença do Sérgio Moro aplicada ao Palocci é o prenúncio da condenação inevitável e justa do Lula. Bom, obviamente o potencial do que pode vir da boca do Palocci aí pode realmente embaralhar mais ainda o já novelo embaralhado do ex-presidente Lula. Eu me lembro, Augusto, quando nós, no depoimento dele, no primeiro depoimento dele, que falávamos aqui de que ele havia mandado certos recados. Agora você vê na imprensa, né, menções a esse depoimento como, foi uma bravata, um dizendo, foi bravata, não foi os advogados Acho dizendo... que o juiz Sérgio Moro fez a interpretação correta. Ele mandou um recado para fora dizendo a alguém, né, algum barão do mundo das finanças, vou falar sobre você, me tira daqui. Sim.
Me tira daqui, foi esse o recado. Quando diz que tem, olha, material para mais um ano de Lava Jato. Depois de ter dito que, depois de ter praticamente absolvido Lula nas declarações anteriores. Não tive nada com ele, não sou italiano, etc. Ele mandou um recado para o sistema financeiro, para industriais, empresários. Acredito que ele tenha muita coisa a dizer sobre esses empresários e é obrigado a dizer. Mas vai, agora, na tua opinião? Vai. E vai, porque ele já disse que tem trabalho para mais um ano, então agora ele vai ter que delatar. Para cima, só tem o Lula e a Dilma. E o Lula não tem ninguém acima dele. Não tem a quem delatar se ele pretendesse fazer um acordo do gênero. Bom, como falamos no início do programa, o presidente Michel Temer foi denunciado por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República. Esse é o tema da interação com os ouvintes pelo WhatsApp. A gente perguntou aí, né, o que os ouvintes acham que vai acontecer no futuro próximo ao presidente Michel Temer. Bom dia, pessoal do Morning Show. José Ferreira, Piracicaba. Olha, não vai dar em nada, viu? O Congresso vai fechar os olhos, porque o Temer tem muita gente nas mãos. Tem muito rabo preso ali. Mexer com o Temer vai prejudicar, vai ser um tiro nos próprios pés. Jovem Pan Morning Show, Roberto Assunção de Santo André. Na minha opinião, vão segurar o Temer, ele vai ficar por ser hoje um mal necessário. Lembrando que ele é o legítimo sucessor da presidente Dilma. Ruim com ele, pior sem ele. Então, que fique o Temer e que tenhamos uma eleição legítima no futuro e que eleja alguém que tenha capacidade de levar isso adiante. Pessoal do Morning Show, meu nome é Elmer, eu sou aqui de Patrocínio, interior de Minas Gerais. Olha só, eu vejo com muita preocupação não somente a questão do nosso presidente Temer, mas a questão da política em geral. Porque é sabido que enquanto leis não forem mudadas, nada disso se resolverá. Sairá o presidente Temer, entrará outro presidente, casos de corrupção continuarão acontecendo, crimes continuarão acontecendo porque a lei assim permite. Bom dia a todos aí do Morning Show. Eu sou o Emerson aqui de Americana, São Paulo. Na minha opinião, eu acho que vai dar em pizza, porque o Brasil não é sério, né? Nunca foi sério. Tá ok? Muito obrigado aí. Tudo de bom. Bom, aí você vê, né? Muitos aqui, no geral, dizendo que não vai dar nada, vai acabar em pizza, né? Agora... Já está dando muita coisa. Já está dando, né? O pessoal precisa acabar com esse pessimismo barato. E o nosso ouvinte... Barato, porque se você tem 180 condenações, se você tem o maior empreiteiro do Brasil na cadeia, se você tem 2 presidentes da Câmara na cadeia, você tem 3 tesoureiros do PT, como não vai dar nada? Você acaba de condenar o ministro da Fazenda. O brasileiro é sempre assim, se você prende o presidente da República, fala, não, mas também a mãe dele está solta, não é assim. Agora, como fala aqui, contrário ao que fala o nosso ouvinte Elmer, as leis existem, né, Augusto? Elas devem ser aplicadas, estão sendo cumpridas com rigor. De novo, a Lava Jato de Curitiba é exemplar. A Lava Jato de Brasília é uma caricatura mal feita ali, cheia de erros, entre os quais essa delação premiada com o Joesley. Ô Edgar, os benefícios. Fala, Vini. Não. E o ouvinte que também falou, né, que o Temer é um vice legitimamente eleito, a Dilma também foi uma presidente legitimamente eleita, cometeu pedalada fiscal, afasta. Temer cometeu corrupção, afasta também. Não existe essa história de mal necessário, não. A gente tem a mania de tem que tirar todo mundo. Né? O que é que vai acontecer com o Brasil? Quem somos nós para saber? Quer dizer, aplica a lei, que é mais simples, e deixa rolar. Isso aí. Vamos lá, o assunto agora é televisão, já engatando aqui uma quarta marcha na reta final do Morning Show dessa terça-feira. Ontem foi a final do Dancing Brasil da TV Record e a apresentadora Xuxa entregou que 2 dos participantes do programa estão requebrando também, podemos dizer assim, entre 4 paredes. Pequeno spoiler. Quem é que tá ali se... Então, a vencedora, né, a Maite Piragive e o dançarino Paulo Vitor Souza, que ontem venceram aí a primeira edição do Dancing Brasil, reality apresentado pela Xuxa Meneghel na Record, o segundo programa dela na Record, né? O primeiro não deu muito certo. E esse, com um novo formato, com esta competição, com este reality, acabou indo melhor. Ficou ali na média de 6 pontos de audiência, ainda não conseguiu consolidar uma vice-liderança,
para bater o SBT, mas foi muito melhor avaliado do que o primeiro programa dela, que era aquele programa de entrevistas, né, do Sofá, o programa Xuxa Meneghel. Então, os primeiros vencedores, Maitê Piragi Beatriz e o Paulo Vitor Souza, que leva a Maitê ganhou R$500 mil, é um prêmio gordo esse do Dance Brasil, e o Paulo Vitor Souza, que é o dançarino técnico dela aí, levou um carro 0 km, um pouco mais tímido, mas também saiu aí com uma boa premiação. A final foi com a ginasta Jade Barbosa e com o ator Leonardo Midiorini. A torcida na rede social, ontem eu estava acompanhando, inclusive ontem foi o primeiro evento televisivo transmitido ao vivo na história do Twitter. É uma ação inédita aí pelo Twitter. E nas redes sociais me parecia que o pessoal estava torcendo mais pela Jade, né? Mas acabou vencendo a Maitê com 42% dos votos, 1% só a mais do que a Jade Barbosa. Caramba! É porque muita gente estava falando, Paulinha, que a Maitê durante o programa foi um pouquinho prepotente, que ela é um pouco arrogante, eu sou cantora. Metida. Então, eu não acho, eu conheço a Maitê. Você é amiga dela, né? E eu sei que ela tava numa alegria de participar desse projeto e de fazer com muita vontade de ganhar. E ela é muito nóia, assim, tipo, nas coisas que ela quer fazer. Da competição, talvez. Ela queria ganhar de qualquer jeito, ela queria se esforçar, ela é esse tipo. Respeito. Respeito. Então, e aí isso acabou se reforçando, esses comentários contra ela, acabaram se reforçando, porque depois da final, o Porchat fez a edição do programa dele, o programa do Porchat ao vivo, com a Xuxa e com os dois vencedores. E aí que teve este momento saia justa, porque a Xuxa acabou entregando que os dois estavam ficando. E aí a Maitê não gostou muito. A gente tem a sonora deste momento, Edgar, vamos ver. Porque o Porchat quer saber da intimidade dos dois. Vamos ouvir. Cria-se uma intimidade com os bailarinos. Vocês criaram intimidade também? Como é que é essa intimidade de vocês? Não, acho que eu posso falar, no começo apareceu, depois desapareceu. A gente é muito amigo, Não, pode falar a verdade. No começo apareceu, depois desapareceu. O que é, Xuxa? O que é assim? Você falou, Xuxa? No começo apareceu, depois desapareceu. Eu sei de tudo. Nada me escapa. Gente, a Xuxa realmente, né? Não, fala que é mentira. O que é, Xuxa? Fala que é mentira. Fala que é mentira o quê, dona Xuxa? Não, primeiro apareceu, depois desapareceu. Apareceu o quê? Ele falou assim, vocês se pegaram muito no começo. Pegaram muito no começo. Eu sou uma mulher solteira com Viu? prêmio aqui. Então se pegaram. Legal, maravilhoso. E ele também. Eles se pegaram, então. No começo. Depois pararam? Por que pararam, hein, gente? Não sei. Vou perguntar. A entrevista de vocês vai ser com a Xuxa, tá? Olha só, isso não é a Fazenda. É mais organizado. Mas pode ser. Se você assinar um contratinho isso é um que a gente tem programa aqui. de dança, Brasil. Me contrataram para dançar? Não é mesmo? Eita, vocês acharam que a Xuxa colega deu de uma... trabalho dessas... Você acha que a Xuxa deu uma de Silvio Santos, querendo juntar os dois ali? E não tinha... É que a Xuxa é sincerona, né? Amiga, tipo, vai lá e conta os bastidores. Você vê Paula, que na hora que a Maitê começa a retrucar, a Xuxa fica um pouco constrangida. Até tipo, não devia ter falado. Nada, ela fala, foi assim mesmo, né? Não, mas depois a cara dela é tipo assim, tá bom, não devia ter falado, mas já falei. Agora já falei, agora já era. Agora já entreguei. Sim, a menina aí ficou pé da vida, hein? Enfim. Mas agora, Edgar, foi confirmada a segunda temporada do Dance Brasil. Já vai começar daqui a 3 semanas. Começa no dia 24 de julho. Terá 2 meses de duração. Então não vai dar muito tempo aí da primeira para a segunda edição. E alguns nomes interessantes confirmados para a segunda edição do Dance Brasil. Vamos aí. Augusto Nunes. Aline Rosa, cantora Aline Rosa, que foi jurada do X Factor Brasil na Band, agora vai estar do outro lado, né? Vai estar sendo avaliada neste reality de dança. Teremos também a Milene Domingues, ex do Ronaldo Fenômeno, comentarista esportivo. O modelo Jesus Luz também vai participar. Jesus Light. Suzana Alves, tiazinha, retornando aí a televisão. E os 2 últimos que eu deixei pro final, que vai ser realmente sensacional. Fala. 2 ex-participantes da Fazenda, hein? Faz. Yuji Tamashiro, o PlayStation, e Theo Becker. O retorno de Theo Becker. Um time de notáveis. Para um reality show, hein? Ele que até esses dias estava reclamando aí,
porque depois da Fazenda ele ficou com uma imagem negativa, que não era mais chamado para nenhum trabalho. Vai ter aí Vai ter uma chance de dançar. Sei que eu vou ter que me especializar nesse assunto aí também. Você vai, vai Pensa em Brasil, Augustão. Depois a gente combina como é que a gente vai fazer. Você viveu pra isso, Augustão. Augusto, você vai ter que usar seu conhecimento técnico nas danças de salão. Record que hoje também estreia a casa, né, com 100 participantes. Vamos falar disso dentro amanhã. de uma casa que cabe apenas 4 pessoas. Então vai ser legal. E a Globo, por falar em reality, também confirmou a troca dança das cadeiras entre Ivete Sangalo e Cláudia Leite no The Voice. Ivete Sangalo vai para o The Voice Adultos e a Cláudia Leite para o The Voice Kids, a Globo fazendo o que todo mundo queria. O ouvinte já percebeu que eu coloquei aqui um Rick Martin de fundo para falarmos agora desta última notícia no Morning Show dessa terça-feira. O cantor Rick Martin vai fazer sua primeira cena de sexo gay na televisão. Primeira cena de sexo, né? E ponto, porque na verdade ele não é ator, né? Aí eu não sei o que o Fala Bela poderia falar, se ele é ator ou não é, mas ele fez uma participação na vida, ele fez uma participação em Glee só, em um episódio, mas agora ele vem pro elenco fixo de American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace. Que eu já tinha contado pra vocês, assim como teve do O.J. Simpson, a série que fez muito sucesso, ganhou Emmys, e, enfim, foi muito bem falada. A segunda temporada agora foi confirmada pra ser essa, que vai ser a história do assassinato do Gianni Versace. E o Rick Martin vai fazer o namorado do Gianni Versace. Gianni Versace teve um relacionamento de 15 anos, e o Rick Martin vai fazer as cenas, então, né, de relacionamento aí desse casal, Gianni Versace, e ele, o personagem dele. E aí ele falou várias coisas aí para uma revista que se chama Entertainment Weekly a respeito dessa experiência atuando, né? Ele falou que é um papel que ele queria fazer demais, Ed, porque fala dessa história de se assumir, né? É uma história particular para ele, que fez parte da banda Menudo, era considerado um sex symbol, né? Fez essa história de hétero fake por muito tempo. Em algum momento da carreira conseguiu sair do armário e, enfim, hoje tem o seu marido, adotaram um filho, são super felizes. Então ele queria muito fazer esse papel, porque ele falou que tem até uma cena que ele tá ali vivendo seu personagem com o Gianni Versace na praia e o Gianni Versace meio cai e aí ele vai tentar ajudar e o Gianni Versace fala: não me toca que tem paparazzi. Porque existia muito essa questão de não se assumir e tal. Então, ele queria muito fazer esse papel. E também disse que achou que ia ficar meio mal nessas cenas, assim, mais de intimidade. Mas que no fim, quando ele viu, tava ele lá, pelado, na cama com o ator que tinha conhecido no dia anterior. E com mais 20 pessoas, porque a gente sabe que essas cenas acontecem com a presença de outros, né, Ed? Não estão só lá os dois. Imagina, no tete-a-tete, na meia-luz, né? Não dá, não tem como. Agora, tem que ter um monte de gente. Vamos esperar a estreia, então. Serão 10 episódios. Estreia no primeiro semestre do ano que vem. Além do Rick Martin, a gente vai ter o Edgar Ramírez fazendo o Gianni Versace e a Penélope Cruz, que vai fazer a Donatella Versace. Então, tá todo mundo realmente no maior frisson. E a Fox até decidiu, sem explicar muito porquê, que essa seria, sim, a segunda temporada, porque estava prevista para ser a terceira temporada de American Crime Story. A gente teria uma outra trama que ia tratar aí do pós-furacão Katrina como a segunda temporada. Eles resolveram inverter, então no primeiro semestre do ano que vem essa é a história do Gianni Versace e no segundo semestre do ano que vem essa outra trama que vai tratar do pós-furacão Katrina. Falado aí, ó. A expectativa é grande, né? Porque a primeira temporada foi um sucesso. É legal lembrar que a Antológica trata de um caso só, então tem começo e fim. Então tratou de O.J., agora é Gianni Versace, uma outra história. Boa, acabou. Finalizando o programa, vão aqui os premiados, os ganhadores no Morning Show. Agora vamos lá, quem mandou o WhatsApp concorre à nossa camiseta aqui do programa. Quem leva, hein? Quem será que o Raulzão vai premiar, hein? Olha lá. O Ricardo Arcon não tira o chapéu para a câmera escondida. O vencedor é o Emerson, diga. E aqui, ó, no Twitter, um beijo pra Fernanda Moura, que faz aniversário hoje. O prêmio vai pra Jessie Borba. Vou falar com você, Jessie, pra você vir buscar aqui o seu prêmio do Morning Show. Muito obrigado a todos que participaram aqui, mandando mensagens pra gente, interagindo com a gente pelo Twitter e pelo WhatsApp também. Amanhã tem mais, às 10 da manhã aqui na PAN. Tchau!